A paz do Senhor. Estou feliz que você está aqui comigo para juntos estudarmos a palavra. Hoje nós vamos começar o Aprendendo com as Mulheres da Bíblia Sagrada. Você deve ter visto meu anúncio aí. Em breve estarei no meu canal. Hoje nós iremos começar com a mulher samaritana. Pegue a sua Bíblia e abre em João 4, que diz assim, versículo 5. Chegou quem? Jesus. Pois é uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, e por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus, dai-me de beber. Não era normal uma mulher ir sozinha tirar água no poço. Principalmente a essa hora, que é a hora que o sol estava quente. Mas esta mulher, ela tinha um motivo de estar indo aquela hora. Nós vamos entender mais pra frente. Pois seus discípulos tinham... nisto veio a mulher samaritana tirar água. E disse Jesus, dá-me de beber. Aí Jesus pediu água para esta mulher. Então disse a mulher samaritana, no versículo 9. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Os judeus, eles não passavam dentro de Samaria. Os samaritanos eram um povo considerado desprezível para o povo judeu. Eles passavam em volta da cidade havia atalhos para que não se passasse dentro da cidade, para que não se houvesse contato com os samaritanos. Os judeus não gostavam de jeito nenhum dos samaritanos. Os samaritanos, eles distorciam as escrituras e adoravam a Deus no monte. E acho que é Gerazim que fala, Gerizim. É isso mesmo, gente. Eu tava conferindo que era o monte Gerizim mesmo, como eu falei, tá certo aqui na minha versão, porque aqui não fala o nome do monte. Mas o monte é Gerizim. Vamos continuar. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, se tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele porém beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, dai-me, Senhor, desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Só que até aqui, ela não estava entendendo o que Jesus estava falando. Por isso que ela disse, nem precisa vir aqui buscá-la. Ela entendeu que era a água que saciaria este corpo físico. Ela não ia precisar mais beber água. Ela bebeu uma vez, não precisaria de mais água para o corpo dela. E disse Jesus, aí Jesus já mudou ali a conversa sobre a água. Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Então replicou-lhe Jesus, antes que ela falasse mais alguma coisa. Bem, disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Dissestes com verdade. Primeira coisa. Algumas pessoas usam a mulher samaritana para poder explicar sobre Samaria de uma forma simbólica. Uma pessoa até tinha me perguntado sobre a mulher samaritana, que tinha visto um estudo que falava que ela não teve marido, mas que os maridos dela eram deuses. Não, a Bíblia não está dizendo isso. Aqui claramente está dizendo de marido, não era deuses, tá? Só que alguns usam, né, a história da mulher samaritana de forma simbólica, aplicam representando a mulher samaritana como uma Samaria. E como eu até fiz uma pesquisa no Google para entender o porquê que falavam isso, e vi que colocavam como se de uma forma simbólica, aplicando de uma forma simbólica, que Samaria também adorava outros deuses. Alguns registros históricos falam isso, além do Deus Criador que conhecemos.
principalmente que os samaritanos, eles eram descendentes da junção entre judeus e gentios. Isso nas cartas de Neemias, lá na reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo de Jerusalém, quando a lei de Deus é lida naquele tempo, e aí tinha algumas pessoas ali, sacerdotes e alguns homens da cidade, que tinham casado com mulheres estrangeiras, tinham tido filhos com elas, e quando eles leem a lei, eles verem o erro deles, eles se arrependem, eles mandam aquelas mulheres e aquelas crianças embora, e através deles surgiu os samaritanos. E então aqui a mulher samaritana, ela tem marido, é homem mesmo, não é Deus, tá? É uma simbologia que eles aplicam para explicar sobre Samaria. Eles usam ela e criam uma simbologia, uma aplicação para falar sobre mulher, para falar de Samaria. Aí usam essa mulher, mas não era com Deus, que ela era casada, é com homens. Só que quando Jesus disse, você falou bem que não tem marido, porque o que você está agora não é teu marido, é no sentido de que, como a lei diz, que enquanto viver o marido, a mulher está ligada ao marido, diante de Deus ela não pode ser de outro homem. Se ela for de outro homem enquanto seu marido está vivo, ela está cometendo adultério, ela é uma pecadora, porque o seu marido está vivo. Então, o marido dela, o verdadeiro marido dela, era o quinto marido, e não o que ela estava. E nós não sabemos o que aconteceu com os maridos dela. Pode ter morrido em guerra, né? Ter morrido lutando, morrido com uma doença, né? Ela pode ter, diante desses maridos, né? Ter cometido algum erro contra esse marido não gostou e a repudiou, né? Um desses maridos. E ela pode ter sido mandada embora pelo quinto marido, que não gostou dela por algum motivo, né? Cometeu alguma coisa que não foi agradável aos olhos dele, né? E aí ela foi mandada embora e ela se envolveu com outro homem, estando seu outro marido vivo. Às vezes os outros 4 morreram, né? De alguma situação, porque nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, mulheres que seus maridos morreram, né? Seus maridos morreram, aí foi casando com o irmão, que assim dizia a lei, morria o marido, seu marido fosse o filho mais velho de um homem, que tinha 5 homens. O primeiro casava, aí morria. Aí o segundo filho tinha que se casar com aquela mulher para dar descendência ao irmão mais velho. E para que o primogênito dele fosse descendência para o irmão mais velho. E assim diante, se ele morresse, o terceiro filho casava, o quarto, etc. Então, nós não sabemos porque a Bíblia aqui não nos detalha, não dá detalhes. E nós não podemos afirmar nada porque nós não temos os detalhes. A única coisa que nós sabemos é que em relação ao último marido que não era dela, porque o outro estava certamente vivo. Porque pela lei, enquanto viver o marido, está ligado diante de Deus pela lei. Então, por isso que o último marido que ela estava não poderia ser considerado marido dela. Ela estava se envolvendo com um homem, tendo seu outro marido ainda vivo. Certamente não houve casamento, né? Então, vamos continuar aqui. O Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Aí ela viu que ele era profeta, ela reconheceu porque ele revelou a vida dela ali. Nossos pais adoravam neste monte, mas vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Aonde deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são eles que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um homem interior dentro de nós, um espírito, a qual o Senhor nos deu, né? Quando formou o homem, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ele soprou o espírito em nós e nós nos tornamos alma vivente. E nós, através deste espírito que está entre nós, esse homem interior dentro de nós, nós temos sede de Deus, temos sede da presença de Deus.
Este Espírito está pronto para obedecer a Deus, as leis do Senhor estão escritas nele. Nós devemos alimentá-lo para podermos andar segundo a vontade de Deus. Este Espírito nos guia a fazer o que é correto e o que é agradável diante de Deus. Esse Espírito nos faz ter vontade de adorar a Deus, e nós adoramos com Ele. Quando nós damos lugar a essa vontade, atendemos, correspondemos com a nossa alma, tendo prazer e alegria em adorar o Senhor, e adorando em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Adorando na bonança ou na tempestade, nos momentos ruins ou bons da nossa vida. E ele, quando fala em verdade, na Bíblia fala que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra de Deus é verdade e os mandamentos do Senhor são a verdade. Sobre os mandamentos, eu já falei sobre isso no outro estudo do meu canal. Se você quiser, vai lá assistir sobre lei de Deus versus lei de Moisés. Lá você vai entender um pouquinho. Os mandamentos estão na lei de Deus. E que nós vamos também falar especificamente no outro estudo. Então me acompanha. Se você não é seguidor meu, não se inscreveu no meu canal, vai lá, deixa o seu like pregando a palavra, se inscreve lá. Glória a Deus. Então, verdade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra e os mandamentos são a verdade. E se nós seguirmos o que Deus nos diz, Jesus nos diz, o Espírito Santo nos diz, que a palavra nos diz, seguimos os mandamentos do Senhor, nós estamos então vivendo a verdade. E se nós vivemos a verdade, nós verdadeiramente vamos prestar uma adoração verdadeira a Deus, não uma adoração apenas pelos lábios, porque aquele que adora com seus lábios, mas o seu coração não está firmado no Senhor, não está firmado na palavra do Senhor, ele faz por fazer, não tem prazer no Senhor, nem na palavra dele, não busca obedecer a Deus, ele está adorando a Deus sem estar adorando em verdade, ele está adorando numa mentira, porque muita gente vive no pecado, sabe que está em pecado, mas está adorando. E aí, essa adoração não é em verdade. O Senhor quer uma adoração que seja em espírito e também em verdade. Às vezes a pessoa na igreja se quebranta, chora, adora o Senhor ali, sente o desejo ardente de adorar o Senhor. Mas durante a semana ela faz coisas erradas, ela acha natural errar, comete imoralidades, transgride os mandamentos do Senhor, não tem nenhum prazer nem alegria nos mandamentos do Senhor. Não tem contentamento, com a palavra, em obedecer a Deus, não tem interesse nenhum. Aí fica aquele vazio quando chega lá na igreja, se quebranta, adora. Mas Deus quer que seja em espírito e em verdade. E em verdade, você adora quando você verdadeiramente busca obedecer o que a verdade do Senhor nos diz. Anda conforme a verdade, conforme a vontade de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, que diz a palavra e os mandamentos do Senhor. Seguimos os mandamentos do Senhor, obedecemos os mandamentos do Senhor. Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos, vê as palavras de Jesus. Então vamos lá. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus, eu sou o que falo contigo. E nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram com que estivesse falando com uma mulher, porque não era normal um homem estar sozinho conversando com uma mulher, não sendo sua esposa, é claro, não sendo sua esposa, não sendo a sua mãe, não estando ali um jovem com uma irmã conversando, mas não, era uma estranha que estava ali com Jesus, e ainda samaritana ainda, porque os samaritanos de Deus não conversavam, menos ainda uma mulher. E aí os discípulos acharam estranho, mas não falaram nada. Jesus é o Filho de Deus, ele faz da forma que quiser, Ele não fez acepção, ele falou com as mulheres, andou com as mulheres, conversava com as mulheres, curou mulheres, e etc. Nós vamos ver isso durante o nosso estudo. Vamos continuar aqui. Quando a mulher deixou o seu cântaro, aqui ela deixa o seu cântaro, ela esquece, ela já não quer mais saber da água que ela foi buscar. Ela fica tão maravilhada que ela teve um encontro com o Messias, com Jesus Cristo. Ela entende quem é ali o Messias. Ela entende naquele momento que a água que ele estava oferecendo para ela, a água viva, a água que jorra para a vida eterna. Alguns dizem que essa água viva é o Espírito Santo, que o Senhor concede às pessoas, porque é por isso quem crê. O Senhor, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas.
que o Espírito Santo entra, né, na vida da pessoa, habita na pessoa, e ali, né, se torna um manancial de água viva. Algo acontece, uma mudança acontece, uma transformação através do Espírito Santo. E os diz que a água viva é Jesus Cristo mesmo. Quem dá lugar para Jesus, recebe Jesus no coração, a sua vida se torna uma vida nova na presença de Deus, né? Aqui, ó, ela deixa o seu cântaro. Quando você ouve falar de Jesus, o que você deixa para trás? Você às vezes está vendo meu vídeo, ainda não tem compromisso com Jesus. Às vezes você está apegado às coisas materiais, apegado a certas coisas e usa essas coisas como desculpa para não servir a Jesus. Essa mulher, ela deixa o seu cântaro, ela não quer saber mais da água, porque ela tem vontade de compartilhar com outras pessoas o que ela recebeu ali. Ela recebeu o Messias, recebeu Jesus Cristo na sua vida ali, ela entendeu. E quando ela entende, ela corre e vai anunciar uma cidade samaritana. Ela vai à cidade cidade samaritana, a sua cidade, Sicar, entra lá e começa a falar às pessoas sobre Jesus. E ela diz: vinde comigo e vede o homem que me disseste tudo quanto tenho feito. Serás porventura Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E depois nós vemos que eles dizem à mulher, o povo de Samaria, assim: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aí eles reconhecem que Jesus era o Salvador do mundo. Então, aquela mulher era mal vista, por isso que ela não ia no outro horário no poço. Ela era vista como uma pecadora, as suas atitudes diante do povo eram vergonhosas, mas naquele momento ela tem um encontro com o Senhor. E nós entendemos que a partir daquele momento a sua vida muda. A sua vida muda. E aqui eu escrevi nesse quadro assim, ó: mulher samaritana. De uma mulher mal vista a uma evangelista. Quando ela vai anunciar Cristo à cidade, falar do Messias, ela estava evangelizando. De uma mulher mal vista a uma evangelista. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Arabassurianda, laga, sairi, bicharabadai. Sentindo a presença do Senhor aqui. Glória a Deus, aleluias. Às vezes você que está vendo esse vídeo é mal vista pelos seus parentes, pelos seus amigos, é mal vista por alguma atitude que você teve, mas a partir de hoje você pode ter um encontro com Cristo, se arrepender dos seus pecados, mudar sua vida, convidar Jesus para habitar em você. A água viva, manancial de águas vivas, para que ele venha a transbordar na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Que o Espírito Santo habite em você e que você possa ser transformada pelo Espírito Santo, transformada pela água viva que Cristo oferece. Receba Cristo na sua vida, se torne uma evangelista, anuncie o que ele vai fazer na sua vida, anuncie Cristo, anuncie o que ele vai fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que se você receber a Cristo no seu coração, Jesus vai mudar a sua vida. E você pode ter sido mal vista até agora, mas a partir de hoje, se você tomar uma posição diferente, você vai ser vista de outra forma, assim como a samaritana. Ela foi vista como uma evangelista. E você pode também ser vista de forma diferente. Porque o que importa não é o início das coisas, mas sim o final delas. A sua vida, ela não é regida pelo seu passado, mas pelo seu presente. É o seu presente que vai dizer quem é você. Aceita Jesus, seja transformado por ele. Receba vida no seu coração. Receba paz, alegria. Receba o amor de Deus. Deixa o Espírito Santo te envolver com o amor dele. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele habitar em ti. Busque estudar as Escrituras. Quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, lendo as Escrituras, você vai descobrir como crer no Senhor. No seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo irá habitar em você.
E você vai ser guiada por Ele. Você vai sentir o amor de Deus. E você vai sentir o que o mundo não pode fazer você sentir. O mundo não pode te dar o que o Senhor pode te dar. E essa água viva, ela jorra para a vida eterna. Jesus vai te dar vida e vida com abundância. Receba Ele no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.